Daniel capítulo 1, versículo 1. Então diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Bom, no passado Deus queria governar o seu povo, mas o povo pediu um rei de carne. E assim Deus permitiu. A vontade de Deus é que Ele mesmo governasse o seu povo. Mas o povo então pediu um rei de carne. Né? Houveram reis bons e reis maus. Reis que obedeceram a Deus em sua maior parte do tempo, vamos dizer que são perfeitos, porque perfeito só foi Jesus, né? Exato foi Jesus. Mas alguns acertaram mais do que erraram, outros erraram mais que acertaram, outros erraram completamente. Né? Nesse caso aqui de Jeoaquim, que era rei de Judá, né? Nabucodonosor, rei da Babilônia, sitiou. Então ele entrou, né, em Judá e dominou aquele lugar. E com a permissão de Deus. E justamente quando a gente está em pecado, ou quando nós erramos, Deus permite, né, que nós sejamos dominados. Não que Deus quer, mas Ele permite. Que alguma coisa nos, vamos dizer assim, domine a nossa vida. E com esse domínio do inimigo, muita gente se volta para Deus. É ou não é? Muita gente, como Josafá, se voltou para Deus naquele momento, pediu socorro e Deus socorreu. Agora, muitos não. Essa é a diferença daquele que serve a Deus verdadeiramente e daquele que não serve. Então, aqui, Nabucodonosor não era um rei chamado rei do povo de Deus. Hoje em dia, muito raramente, ou quase não há ninguém, ou nenhum rei, ou nenhum presidente, ou nenhuma autoridade soberana sobre uma nação, que confesse ser de Deus completamente. Né? Que diz assim, olha, eu sou o rei, eu sou o presidente, eu sou embaixador, sei lá, como possa nomear em cada país, né, a autoridade máxima, né, e sirva a Deus, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, sigo a Bíblia, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não tem. Muito raramente. Né? É como eu falei, o presidente dos Estados Unidos proclamou hoje o dia da oração, né? E se denomina cristão. Né? Podemos julgar se ou não, se completamente ele seja. Mas nesse caso aqui, já começou o domínio, o governo de uma pessoa que não era de Deus, os chamados pagãos, né, vamos falar assim, mas que, apesar dessa situação, Deus levantou homens e até mulheres, no caso da Esther, por exemplo, para que pudesse, então, mostrar a diferença. Assim, hoje, por exemplo, às vezes você estuda, você mora, convive num ambiente, você trabalha num ambiente que não é nem 1% cristão, que não é evangélico. Ai, pastor, onde eu trabalho ninguém é evangélico. É lógico que não. Jesus, orando ao Pai, ele falou assim, olha, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas sim que os livre do mal. Então, nós temos que entender que nessa época em que o rei Nabucodonosor sitiou, ele dominou a grande parte da terra, a maioria da parte da terra, ele era o governante de toda a terra naquele momento, Deus levantou pessoas, homens, no caso, como eu falei, algumas mulheres, que se mantiveram firmes em servir a Deus. Por exemplo, fala aqui de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estiveram na Babilônia, mas eles não foram corrompidos pela Babilônia. Eles não permitiram que a Babilônia entrasse neles. Essa é a diferença. Deus, eu vou entrar nessa empresa, nessa loja, nesse trabalho, vou conviver aqui nessa faculdade. Quanta gente que não vira a cabeça depois que vai para a faculdade? É uma verdade. Ou quando convive num meio que não é, em sua maioria, cristã, evangélica.
Mas, na verdade, a missão que Deus deu para aquela pessoa, para mim e para você, é o contrário. É de implantar o reino de Deus ali. Ele não diz, você é o sal da terra e você é a luz do mundo. O pastor falou, você, eu não entendi. Se eu falar, vós sois, né? Aí você lembra melhor, né? O sal da terra, vós sois a luz do mundo. Nesse caso aqui, por mais que a autoridade, o domínio de toda a terra pertencia a um Nabucodonosor, Deus levantou homens que foram tementes a ele. Vamos ver? No versículo de número 2. E o Senhor os entregou nas suas mãos Jeoaquim. Quer dizer, com a permissão de Deus, Jeoaquim, rei de Judá, foi entregue nas mãos de Nabucodonosor. E uma parte dos utensílios da casa de Deus, ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. Olha só, utensílios da casa de Deus sendo levados para um templo pagão, um templo de adoração ao diabo. E disse o rei Aspenaz, né, chefe dos eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres. Então ele falou assim, olha, eu quero que selecione dentre os filhos de Israel príncipes nobres, para que possam estar aqui na Babilônia, para que eles sejam preparados para servirem aqui na Babilônia conosco. Então mandou escolher dentre o povo de Deus. Dentre o povo de Deus. Selecionar. E mais adiante, jovens, em quem não houvesse defeito. Isso aqui no passado era natural, era o defeito físico mesmo, podia ter defeito físico. Hoje, nós entendemos aqui, falando do lado espiritual, o defeito aqui, irmão, é falha, pecado. Como é que a pessoa do mundo observa um cristão? A pessoa do mundo fala palavrão doidado, fala ou não fala? Mente, engana, dissimula, xinga, rouba, e faz tudo que não pode. É ou não é verdade? Mas vai um cristão fazer. Já pensou? Aí você está lá trabalhando, martelando, de repente você dá no dedão. Aí você fala, desgraça! Aí o quê? Ué, você não é crente, não? Não é nem uma coisa extraordinária, mas ele começa a ser rigoroso, né? Ele fala, mas você não pode falar isso? Não, mas você não pode agir. Quer dizer, então, homens jovens que não tivessem defeitos. Quer dizer, Deus está procurando pessoas sem os defeitos. Pessoas que sejam exatas, certas, corretas, para mostrar a diferença daquele que serve a Deus, daquele que não. Talvez para entrar no meio corrompido, mas não para ser corrompido, mas não para ser contaminado, né? Mas para contagiar as outras pessoas com aquilo que é bom. Amém? Quem está entendendo? Então Deus está levantando, e talvez sim, para ir na Babilônia, mas não deixar que a Babilônia entre dentro de você. Você pode ser de Deus aonde você for, meu irmão. Amém? Pode ser de Deus. Uma vez eu comentei, né, de um rapaz que ele estava na academia, ele falou assim, olha, tudo bom? Comecei a conversar com ele. Eu falei, eu sou pastor. Ah, você é pastor? Ah, também eu sou batizado. Eu era da igreja, mas agora estou meio desviado, estou meio afastado. Comecei a conversar. Ele falou assim, pastor, é difícil e tal, né? Porque no ambiente, não sei. Eu falei, irmão, não tem nada a ver. Tudo vale do propósito do seu coração. Você está aqui para quê? Não, estou aqui para exercer a minha função. E tal. Ou você está aqui para olhar a mulherada? Né? Se você tiver com essa intenção, né? Aí você está equivocado. E mesmo que venha, mesmo que aconteça, você tem que estar sempre com o propósito de adorar e de agradar a quem? Mas sempre acontece, não acontece? Às vezes você está lá, tal, de repente alguém, na mesma direção tem uma pessoa lá, tem uma moça, né? E parece que você está olhando para ela. Aí a pessoa, irmão, aleluia, hein? Aí você está com pureza no coração, ou vice-versa. Está lá um homem, aí a moça está lá assim, e de repente foca em alguma outra coisa, está pensando em outra coisa, pensa, irmã da igreja. Quer dizer,
Eu falei, depende da intenção do teu coração. Da intenção do seu coração. Você pode estar no lugar, num ambiente, muitas vezes, que ali se pratica algo que não agrada a Deus. Sim ou não? Mas é isso que você faça o certo. Então, eles estavam na Babilônia, né? Há corrupção em todo segmento, sim ou não? Todo segmento. Um jovem chegou para um pastor, lá, ele é das Bahamas, né? E ele falou assim, pastor, estou muito revoltado com a política do nosso país, porque tem muita roubalheira e corrupção, e isso, aquilo, outro. Lá nas Bahamas. Aí eu falei assim, irmão, você está revoltado mesmo? Sim, muito. Mas quão revoltado você está? Muito, muito. Você está revoltado a ponto de ser a diferença? E como assim, pastor? Foi porque Deus falou no meu coração que eu tenho que orar e abençoar você para você ser um político. Aí, como é isso? É o ministério que Deus está dando para você. Agora, Deus vai abençoar você para você fazer a diferença. Se você fizer igual a todo mundo, você vai ser justamente aquilo que você tanto odiou, tanto criticou. Amém ou não? É a mesma coisa, irmão. Tem muita corrupção. E aí? Agora vai ter eleição municipal. Vereador, prefeito, ou prefeito, vereador, e assim por diante. Todo o Brasil. Cadê os bons políticos? Cadê os homens e mulheres de Deus que vão dizer, Senhor, me capacita. Fazer diferença na minha cidade. Fazer mesmo. E quando eu estiver lá, como é que fala? No paço municipal, realmente vou ser a diferença. O manjar do rei vai se apresentar ou não vai? Mas eu não vou aceitar. Não vai. Mas quanta gente que não se corrompe, que até começou com um propósito genuíno, mas depois, num tempo, começou a se corromper. E repito, em todo segmento. Então, aqui Daniel foi escolhido, jovens que não vestem defeitos, né? Algum, formosos de aparência. Essa aparência aqui também era física, né? Bonitos de aparência. Mas hoje essa formosura aqui, irmão, essa aparência aqui, é você se apresentar como alguém de Deus. Como alguém que a pessoa olha para você e vê algo diferente, algo bom em você. Formoso, olha e vê formosura, só vê coisa boa em você. A ponto da pessoa chegar e falar assim, olha, eu tenho observado você e olha, eu vejo que você é diferente. Você é uma pessoa que não está envolvido com coisa errada, você não está envolvido com fofoca, você não está envolvido com coisinha. Tem gente que acha ruim, né? Falam mal de mim, mas o seu nome está sempre na boca dos outros. Não tem algo errado? O certo é, fale uma vez ou outra mal de mim, mas muito raramente, ou quase nunca. Mas o meu nome está sempre envolvido no meio de rolo. Não é verdade? Eu acho ruim, mas se está envolvido no meio de rolo, ou eu faço errado, ou eu estou dando brecha para o diabo para alguém usar o meu nome. Então tem que ser formoso à vista. Dizer assim, olha, eu não tenho nem que falar mal de você, só tem coisa boa falar de você. Que tem que ser assim. Eu tenho visto Deus. Eu falei para o irmão hoje de manhã que nós somos a carta viva de Cristo. Ele falou, pastor, eu tento convencer o meu filho para vir para a igreja, tento, mas aí ele não quer vir. Eu falei, irmão, fique em paz, seja uma carta viva. Que ele não vai observar as suas palavras, ele vai observar a sua vida, o seu comportamento. Ele vai olhar e vai ler você todinho. Eu falei, meu pai realmente está mudado. Está transformado. Então, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria e sábios em ciência, entendidos no conhecimento, que tivessem habilidade para viver no palácio do rei. Aqui também é importante, irmãos, tudo que você puder fazer para se aperfeiçoar, faça. Faça. Procure se aperfeiçoar, seja melhor, irmão. Eu estava falando com esse mesmo irmão, falei, irmão, às vezes a gente preocupa no que a gente não vai fazer, né? Que a gente fazia no mundo e agora com Jesus a gente não vai fazer, fica preocupado. Você não vai beber, não vai se drogar, não vai adulterar, não vai se prostituir. Então as pessoas do mundo te criticam por isso. Você não bebe mais, você agora é crente? Você está perdendo. Irmãos, com Deus a gente não perde.
Você vai ver que o Daniel, ele foi 10 vezes mais do que os melhores. Tinha os melhores que foram escolhidos. Mas ele foi 10 vezes melhor do que os melhores. Então, Daniel não focou naquilo que ele estava perdendo, mas sim no que ele estava ganhando. Meu irmão falou, pastor, eu era de uma religião, até dita evangélica. Aí eu comecei a ouvir o senhor pela rádio, comecei a vir, gostei, estou muito feliz aqui, minha esposa veio, gostou, está muito feliz. E antes, naquela religião, bebia vinho, cerveja, bebia, né? Todo tipo de bebida, jogava bola com os meus amigos, e eles ficavam assim, mas você é crente, bebe, não sei o quê. Aí agora, estou indo na Igreja da Graça, vindo no caso aqui, falei para os meus amigos, vamos tomar uma, irmão. Aí, irmão, vamos lá beber uma? Falei, não bebo mais não. Mas como assim, mas você não era irmão e bebia? Falei, pois é, mas agora eu entendi. Eu falei, irmão, diga para eles, não o que você deixou, ou o que você perdeu, mas sim o que você vai ganhar. Amém, meus irmãos? O ganho na área da saúde, financeiramente, no convívio da família. Então, aqui, eles eram pessoas instruídas, capacitadas. Não adianta a gente não fazer nada e achar que Deus vai nos abençoar em relação a conhecimento. Tem que estudar. Tem que se aperfeiçoar. É igual a gente, pastor, eu vou fazer o Enem, pastor. Ora para mim tirar nota boa. A pergunta que não quer calar, qual que é? Você estudou? Mais ou menos. Ou então vai estudar. Porque Deus não vai ser injusto. Deus é justo. Não estudei, então esquece. Nem consumo meu tempo, porque eu não vou fazer, nem orar. Fala, orar, Deus, abre a cabeça desse rapaz aqui para ele estudar. Porque não adianta, irmão. Não tem casos assim? Pastor, não estudei muito, male, como diz o amigo meu, né? E quero tirar nota boa. O outro se esforçou, se dedicou, se empenhou, batalhou, passou noite em claro, e ele tira nota boa, e eu que não fiz nada vou tirar nota boa também? É justo isso? Então não adianta, irmão. Você achar que sem que você se aperfeiçoe, sem que você melhore como profissional, como marido, como esposa, como filho, e qualquer área da vida que você pertence, você vai, sem nada, acontecer alguma coisa na tua vida. Eles eram instruídos, homens que se aperfeiçoaram. Eu lembro do irmão Nilson, ele falou, pastor, o chefe lá na empresa falou assim, nós compramos um maquinário, mas não temos pessoas que sequer sabem mexer. Alguém de vocês sabe na máquina tal, tem curso tal, ninguém. Mas ele falou assim, pastor, veio uma ousadia na hora, que eu falei assim, olha, é o seguinte, posso fazer um pedido, uma pergunta, um pedido? A pergunta é, se eu me aperfeiçoar, vocês vão me dar o tempo necessário, um curso, sei lá, de 6 meses, vocês vão me dar 6 meses, e nesses 6 meses, se eu concluir, vocês vão me dar essa vaga? Falei assim, olha, pode fazer. Nós vamos te ajudar até no curso, e quando você terminar, concluir, a vaga é sua. Ele foi e fez. E terminou, e foi promovido. Ele falou, pastor, logo de cara, o meu salário já aumentou 4 vezes. Benefício de tudo quanto é lado, porque eu fui ousado. Eu me propus a aprender o que ninguém sabia. Amém? Agora, é claro, o tempo vai passando, aquela máquina lá que era de última geração, vai ficar obsoleta. Fala assim, olha, agora tem uma outra melhor ainda. Tem ou não tem? E é a mesma coisa, irmão. Então, se nós não nos colocamos... pastor, eu sou velho. Irmão, velho é o mundo. Eu posso fazer alguma coisa tendo lá os meus 70, 80, 90? Posso ou não posso? Lógico que pode, irmão. Só não faz se você deixar o diabo convencer a tua mente. Como eu falei, a idade vai passando, né, o corpo vai tendo falta disso, falta daquilo, mas se você for cuidadoso, você vai se manter bem por toda a vida, amém? A mente, né? A mentalidade, não, pastor, a gente vai perdendo assim, a mente vai ficando ruim, vai falhando.
É igual o carro a álcool, antigamente tinha isso, né? Carro a álcool no frio não pegava, dava aquelas falhadas. Mas evoluiu, o carro a álcool hoje pega bem, não pega? Então, a mesma coisa. Se não houver o aperfeiçoamento em tudo, nós ficamos para trás, irmão. Ficamos para trás. E nós vamos nos conformar apenas em dizer, eu não sei. Eu não sei, pastor, eu não sei, mas eu vou aprender. Eu vou buscar de Deus. Amém? E aí que entra a inteligência espiritual. O Espírito de Deus, né, manifesta em nós a inteligência espiritual. Aquilo que Deus nos capacita a fazer. Amém? Deus pode capacitar você com 100 anos, irmão. Fazer um curso numa faculdade de aperfeiçoamento e bem, ser o melhor aluno ali. Por que não? É ou não é? Ele não fez Abraão ser pai com 100 e Sara mãe com 90? Fez ou não fez? Por que ele não pode fazer você gerar? Pastor, sou muito pequeno, pastor, menininho, tadinho. Eu nem trago ele na igreja porque ele não consegue aprender. Ah, não, né? Pergunta para ele assim os nomes dos jogadores do FIFA lá, do PlayStation, do Xbox, do Free Fire, sei lá, eu não conheço isso aí, eu não sei. Né? Então, eu falei para o meu filho assim, olha, eu estou pensando, fiz um comentário, estou pensando depois que tiver normalizado aí o dia a dia das pessoas, de fazer um campeonato interregional aqui de jovens na igreja, de videogame. Para atrair os jovens, né? Campeonato de videogame. Quem joga videogame? Deixa eu ver. Então, fazer um campeonato. Aí eu comentei que meu filho tem 6 anos, ele ficou assim, videogame? Videogame? Aí, mas como é que é? Eu vou poder? Vou trazer meus amigos. Não sei o que, quer dizer, lá, não, tem o Free Fire, tem não sei o que, tem não sei o que, tem um FIFA. Eu falei, eu não sei nem o nome. Então, esse negócio de dizer que não consegue aprender a Bíblia, a palavra de Deus, mas conversa, irmão. O Daniel aplicou o seu coração. Se você pôr o coração, você vai. Só não vai se você não pôr o teu coração. Se não aplicar o teu coração. Aí a gente fala, eu sou velho demais, sou jovem demais. Não. E se eu me apresentar a Deus, Ele me capacita. Posso todas as coisas naquele que me... Mas a gente aprende a usar aquela frase, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. Não pensa não, hein? A minha esposa fala, não fala isso não. Eu nunca assisti essa novela não, pessoal. Mas ainda quer assistir, né? Não tem, não? Ah, é o crente Gabriela, né? Não é a pastora Gabriela, não, tá? Não tem? Né? Dizia assim, eu nasci assim, eu vivi assim. Aí fala no final o nome, né? Não, peraí, eu nasci assim, vivi um bom tempo assim, mas se está errado, então tem que mudar, tem ou não tem? O Senhor é minha força. Eu aprendi com os meus pais que o marido tem que ser estúpido, grosseiro, aqui quem manda sou eu. Aprendi que a mulher tem que ser assim, tem que ser assada, e não sei o quê, não sei o quê. A mulher submissa, lembra que a gente falamos esses dias, que a submissão não é ser capacho, mas é ter uma missão em conjunto? Junto com o marido ela tem uma missão, e assim por diante. Aprender com Deus a ser pai, a ser mãe, a ser servo, em tudo. Então ele está dizendo aqui que eles eram homens, né, instruídos, jovens sem defeito, formosos, instruídos em sabedoria, sábios em ciência, quer dizer, estudados, né? Estudados, entendidos no conhecimento, que tivesse habilidade para viver aonde? A gente não quer estar no palácio do rei, a gente não quer estar nos mais altos patamares, né, numa empresa, né? Ah, pastor, quero ser lá o diretor, o gerente daquela empresa. Quero ser o dono da empresa, é ou não é? Mas se você não tiver habilidade para estar no palácio, irmão, você não vai ficar ali. Você pode até cair de paraquedas, já viu ou não? Fulano caiu de paraquedas, é ou não é? Mas quem cai de paraquedas não permanece, irmão. Fala, você está fazendo o que aqui? Ah, eu caí aqui de paraquedas. Fala, então sai daqui, que aqui não é o teu lugar. É ou não é?
Não adianta, irmão. A mesma coisa. Por que tem pessoa, pastor, casar é fácil? É ou não é verdade? Agora, manter o casamento é difícil. Se não tiver habilidade, se não se aperfeiçoar, se não se aprimorar, é difícil em alguns casos, para algumas pessoas é até impossível. Não dá para, pastor, não tem jeito, não dá para manter mais não. Esse negócio de casamento é ilusão. Não é, irmão. É uma bênção. Mas é um desafio diário, constante. Se tiver aprendizado cotidiano, quer dizer, se você vier pastor, for instruído por alguém, pela Bíblia, por livros que falam a respeito de relacionamento, por alguém que você entenda que seja uma autoridade espiritual, que tenha vivência, né, convivido com situações, que pode instruir, procura. Ah, eu tenho vergonha. Eu falei, então deixa o seu casamento acabar, então. Não, tem que ser destituído de vergonha. Não pode falar sem vergonha, não. Não, eu sou tímido de natureza, mas eu vou superar essa timidez para salvar meu casamento. Amém ou não? Não, amém, não? Ah, pastor, que susto, hein? Vou me aperfeiçoar, irmão. E, claro, espiritualmente, porque senão não adianta nada. Se não cuidar da parte espiritual, você está capacitado, habilitado, mas o problema é espiritual, não adianta. Não adianta. Então tem que ser alguém aqui como Daniel, veja só para a gente terminar. A fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus, ou seja, você vai ser escolhido dentre algumas coisas, eles foram escolhidos para que pudessem falar a língua dos caldeus. Eles eram israelitas, né? Eles eram do povo de Deus, estavam na Babilônia, mas eles tinham que aprender a falar um outro idioma. Uma linguagem, né? Diferente. Por exemplo, tivesse um americano aqui, eu não sei falar inglês, irmão. Alguém sabe falar inglês fluente? Ninguém? Alguém speak? Ou não speak? Deixa eu ver, quem fala fluentemente? Deixa eu ver. Tem dois ou três. Né? Quem fala espanhol? Mas espanhol mesmo. Espanhol, não é aquele espanhol. Fala espanhol mais ou menos. Então tá bom. Próximo. Né? Falar linguagem, irmão. Mas falar linguagem empresarial. Você não fala linguagem. Você não tem conhecimento. A linguagem, como eu falei, a linguagem do matrimônio, do casamento, você não sabe. Pastor, eu estou falando, meu marido parece estar falando aramaico. Que eu não entendo nada, não entendo minha esposa, não entendo meu marido. Mas Deus pode capacitar você. Agora, se eu for preguiçoso nas coisas naturais, né, é o que a Bíblia fala, se você não se aperfeiçoar nem nas coisas naturais, que dirá as espirituais. Né? Jesus não falou para Nicodemos? Se você não entende nem as coisas da terra, você vai entender as coisas celestiais. Então, aqui, ele está dizendo, homens, né, habilidade para que aprendesse a língua dos caldeus. Era necessário. Qual é a língua que é necessário falar? Passou a língua da juventude. A língua de uma pessoa que está doente. A língua, eu não sei, né? Deus vai levantar a pessoa para estar no palácio, irmão. Alguém que tenha preparo. Pastor, eu quero aquele emprego. Mas aquele emprego é para aquela pessoa que for melhor. Você vai ser o melhor? Pastor, vou lutar para ser o melhor. E Deus vai honrar você. Deus vai colocar você. Havia os astrólogos, astrônomos, estudiosos, né, de todas as partes. Mas houve um momento em que o rei Nabucodonosor teve um sonho que ninguém pôde decifrar. E ele falou assim, chama todos os astrólogos, astrônomos, estudiosos e tal, vem aqui porque eu quero saber o que eu sonhei. Aí eles começaram, rei, sabe o que é? Sacumé, e aquela enrolação. Falou, vocês estão me enrolando. Quer saber de uma coisa? Vocês não estão sabendo lidar com isso. Eu vou mandar matar todos vocês. Mas aí um está falando, não, rei, não faz isso não. Eu conheço uma pessoa que
que sabe a língua dos deuses, que entende as coisas espirituais. Quem era esse homem? Daniel. Já pensou no momento de extrema necessidade num lugar? Quem vão procurar? Aquele que for melhor, aquele que é iluminado, aquele que tem a linguagem não só da terra, mas a linguagem do céu. Aquele que tem contato com Deus. Na hora certa, Deus vai apresentar você. O Daniel foi apresentado. E Daniel foi honrado aonde, pessoal? Na Babilônia. Mas ele pôs no coração dele, ao rei, ele determinou a ração de cada dia, a comida, né? A porção do manjar do rei, do vinho que ele bebia. Assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles achavam-se dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abed-nego. Daniel assentou-se no seu coração, não se contaminar. O que é assentar? Colocou um propósito no coração. Se a gente vive aleatório, né? Se a gente vive, né? Se Deus quiser, vamos lá, o que vier veio, né? O que deve e vier, estou aqui porque der e vier. Agora, se a gente não assentar no coração, o que é isso? Propósito. Ele colocou um propósito no coração. Não vou me contaminar. E muitas vezes esse propósito precisa estar dentro de nós. Pastor, eu quero ser um político. Mas eu quero ser político, cristão, servo de Deus. Amém. É possível. É possível, não é? Desde que você põe um propósito. Eu não vou me contaminar. Vou fazer diferença. Pastor, eu quero trabalhar em toda a área. Não tem problema. Daniel estava na onde? Na Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam na onde? Mas quando ele fez uma estátua, quando tocou a buzina, eles não se curvaram. Falaram, não vamos nos curvar, não. Mas tem que se curvar. Não vamos. Então vocês vão morrer. Deus não vai nos livrar. Mas também, se não livrar, fica sabendo, não vamos nos curvar, não. Ele ficou bravo. Pega ele e joga dentro da fornalha. Jogou. Amarrados. Para você ter uma ideia da potência, né, da temperatura que estava a fornalha, que os homens que jogaram eles lá dentro morreram queimados. E quando eles caíram lá, entraram na fornalha, não eram apenas 3 que estavam, mas sim, o próprio rei falou assim, não foram 3 que foram lançados? Sim, mas tem 4. E um deles tem a aparência, o aspecto do filho dos deuses. Ou seja, quem estava lá? Jesus. Jesus estava com eles. E eles foram livres da fornalha. Daniel foi livre da cova dos leões. Foi ou não foi? Foi. Porque criaram um decreto, né? Uma lei criminosa, uma lei que não era uma lei benéfica, uma lei ruim, maldita. E o Daniel falou assim, olha, eu vou continuar fazendo o que de costume eu faço. 3 vezes ao dia, eu abro a minha janela para as bandas de Jerusalém, eu continuo orando ao meu Deus. Mas, às vezes, nós começamos a orar quando? Quando o mal nos sobrevém, né? Vou orar desesperadamente. Não, ele já, como de costume, ele manteve o seu costume, o hábito de falar com Deus. Ele continuou falando com Deus, amém? E ele foi pego. E na lei dos caldeus não podia revogar, não podia voltar atrás. Mesmo que o rei falou, não, mas o Daniel é um homem fiel, e tal, no passado, através dele, Deus abençoou Nabucodonosor, outro. 3 gerações, pelo menos, eu não sei se mas no mínimo 3 gerações foram beneficiadas por Deus através da vida de Daniel. E aí então, falou, mas não pode revogar a lei, mas vamos então jogar ele. O rei ficou com insônia. Ele falou, e agora, como é que eu posso livrar Daniel? Ele começou então a pensar de uma maneira, mas não deu. No dia seguinte ele levantou cedo e foi correndo para a cova.
Ele falou: Daniel, por acaso o Deus que você serve continuamente foi capaz de ter te livrado dos leões? Daniel. Daniel, vive, ó rei, para sempre. O meu Deus a quem eu sirvo continuamente, Ele enviou o anjo, amarrou a boca dos leões. Ele é Deus que salva, irmãos. O próprio rei fez um decreto, a partir de hoje, que todos temam e tremam ao Deus de Daniel. Ele é Deus que salva e que livra. Amém? Então, foi necessário se levantar um homem fiel na Babilônia, para que eles pudessem conhecer o poder de Deus. Mas tem crente pedindo demissão, que tem macumbeiro, Deus me livre. Tem, mas vai continuar tendo, se não houver um homem com o Espírito de Deus. Deus vai capacitá-lo com inteligência, com sabedoria, para poder reverter o mal em bem, as trevas em luz. Daniel falou assim: eu estou aqui na Babilônia, mas não vou me corromper. Não vou. Ele não se contaminou, meu irmão. E aí então Deus usou a vida de Daniel. Vamos no versículo 20 para terminar? E em toda matéria de sabedoria, de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, achou 10 vezes, olha aí, 10 vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Amém? Ele foi testado. E foi constatado que Daniel tinha a capacidade, dentre os melhores escolhidos, 10 vezes mais. Porque ele falou assim: olha, não quero manjar do rei, não quero o vinho que ele bebe, não quero nada do que o rei participar, do que o rei participa. Me dê apenas legumes e água. E quando viram Daniel, examinaram, eles viram que ele estava mais gordo. Esse gordo aqui não é gordura, né? Ele estava mais saudável do que os demais. E Deus deu a ele 10 vezes mais inteligência. Amém? Então pense não naquilo que você vai perder. Não, mas eu vou deixar de tomar o vinho do rei, que era o vinho mais saboroso. É o vinho, aquele vinho, sei lá, né? Lá naquelas, 12 anos, 15, sei lá quantos anos lá. Ele falou: não quero isso não. Eu não vou pensar no que eu vou perder. Eu vou pensar no que Deus vai me fazer alcançar. Amém? E Daniel implantou a adoração a Deus, mesmo em tempos difíceis, meu irmão. O certo era o rei Joaquim manter a adoração, manter a servidão a Deus, a obediência, mas infelizmente ele não foi um bom rei. Deus teve que entregar na mão dos babilônicos. Mas Daniel foi servo de Deus. Amém? Sadraque, Mesaque e Abednego também. Em tempos difíceis, eles mantiveram a sua fé em Deus. Então busquem a inteligência. Deus quer, irmãos, homens inteligentes, mulheres inteligentes, de uma forma que vai se sobressair. Nós não temos pessoas, por exemplo, aí, que criaram, aplicativos, aí estão bilionários, trilionários, mas que em muitas coisas usam para o mal. É ou não é verdade? Cadê o povo de Deus que vai inventar uma coisa que vai alcançar o mundo todo? Vai inventar uma vacina, não tem o Sabin, não é isso? Criador da vacina? Não é, o professor? Qual é a nacionalidade dele? Nacionalidade dele? É judeu, não é judeu? Albert Einstein. Hã? Judeu. O povo de Deus, né? Quem que criou o Waze? O aplicativo de busca, Você vai falar assim: eu quero ir na igreja. Onde é? Praça Padre João do Céu. Coloca lá, ele te traz aqui na porta da igreja. Quem usa o Waze aí? Deixa eu ver. Pouca gente ainda usa aplicativo. Tem o Google Maps também, não tem? Mas o Waze é melhor.
né? Mas tudo bem, cada um com a sua preferência. Mas quem criou o Waze, pessoal? Onde que ele foi criado? Em Israel. E aqui no Brasil, no meio do povo de Deus, meu Deus, me dá sabedoria e inteligência para criar algo que vai ser benéfico para muita gente, que vai curar muita gente, vai salvar muita gente. A decisão do missionário, né? Ele queria ser médico, não queria? Mas Deus falou para ele, você vai ser pregador, porque com o meu poder você vai curar muita gente e ainda vai levá-los para o céu. Então, meu irmão, Deus quer levantar pessoas inteligentes, mas com a inteligência como Daniel, que sobressaiu 10 vezes mais. Aí Deus vai colocar você lá no palácio do Planalto, no palácio, onde tem as maiores autoridades. Para quê? Para estar lá de paraquedas? Não, para você ser ouvido, e você vai dizer, olha, acima de tudo eu quero glorificar a Deus. Você pensou? Fazer um discurso para todo o planeta assistir, você vai dizer, olha, eu quero, em primeiro lugar, eu quero dizer que tudo isso só aconteceu com a permissão e através do poder de Deus. É ou não é? Aí você vai dizer, nunca antes na história desse país, né? Alguém pôde glorificar a Deus em rede nacional, em rede mundial. Você vai dizer, toda a honra e toda a glória seja dada à minha inteligência. É isso? Ao nome de... Todos temam e tremam ao Deus de Daniel, ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ao Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus que nós servimos. Peça inteligência. Mas não aquela que qualquer ser humano pode alcançar, não. Aquela sobreexcelente, em nome de Jesus. Põe a mão no coração, diga assim comigo, Senhor Deus, assim eu te peço, no nome de Jesus, que essa inteligência sobreexcelente se manifeste em minha vida, que através de mim, o teu nome seja temido e respeitado.